Pai, eu lhe peço licença agora, porque eu quero conduzir o seu povo mais próximos do céu. Eu preciso levá-los além do átrio. Eu preciso conduzir os congressistas do REAF além do lugar santo. Eu preciso levá-los ao Santo do Santo nessa noite. Traz o céu aqui para baixo. Mas se o céu não puder descer, leva este ginásio até o céu nesta noite. E fala profundamente ao nosso coração. E a igreja que é soberana dá um grito de glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16 e o versículo de número 18. Glória a Jesus. Deus está aqui. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra será sido ligado nos céus, o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Feche a Bíblia, tome seu assento, aperte o cinto, porque nós vamos decolar. Olhe para o seu irmão e faça assim, ó. Senhoras e senhores, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos que vieram de perto, de longe, profetas, pastores que estão à minha retaguarda, levitas do Senhor. O Evangelho segundo escreveu São Mateus é um dos mais belos livros da Bíblia Sagrada, visto que o seu escritor era alguém letrado, instruído. O menino Levi, porque ele nasceu Levi, morreu como Mateus, mas nasceu Levi, aprendeu a arte da escrita e da leitura em cima de uma escrivaninha com o rosto enfurnado no meio de um livro chamado Torá, a Torá bíblica, ou seja, as leis judaicas que predominam até os dias de hoje sobre a nação dos hebreus. Levi, depois de aprender as leis, quando já era adolescente, foi estudar aos pés do Dr. Gamaliel, a maior faculdade que havia em Jerusalém. Podendo ter escolhido outras matérias, o menino Levi se envereda pela matéria dos números e se forma como um grande economista, com louvores e honras. Quando os Césares do governo romano descobriam que havia alguns meninos que tinham habilidade com a matemática, os Césares então conquistavam tais meninos, davam a eles o direito de terem uma cidadania dupla, não apenas a cidadania dos judeus, mas também a cidadania romana. Fora isso, eles ainda tinham a sua carteira de trabalho assinada pelos Césares romanos. O salário era muito bom, e mesmo se tratando de uma profissão que era perigosa, porque eles tornar-se-iam cobradores de impostos e poderiam ser linchados pela multidão a qualquer momento, valia a pena arriscar, porque a sua família toda estaria guardada pelo Império Romano. Como cobrador de impostos, ele recebia das mãos de Roma a autoridade para extorquir o povo hebreu. E ele não andava sozinho, andava com ele mais 199 cobradores de impostos, todos eles salvaguardados por uma escolta romana chamada de guarda pretoriana. E os pretorianos vinham armados até os dentes para salvaguardar a integridade física dos cobradores de impostos. A história e a tradição dizem que eles chegavam no número de 200 homens. Escolhiam a principal cidade de uma grande província, passavam pregão pelas aldeias
E quando a multidão sabia que tinha que pagar o tributo a César, ou pagava o que era de César, ou morriam presos, ou iam enfurnados para dentro das cadeias, todos os homens, os aldeões, todas as pessoas de família, pegavam os seus bens, passavam pela mão de uma espécie de contador, pegavam aquilo que era de César e levavam na principal província, e em uma grande avenida, 200 cobradores de impostos repartiam uma grande rua, sem a esquerda, sem a direita, 200 escrivaninhas colocadas, 200 cobradores de impostos usando um quipá para mostrar que eram judeus, usando o mesmo uniforme romano, com a sua barba pelo rosto por fazer. Isso fazia com que nem o pai, a mãe, filho, marido, mulher que passasse por aquela rua reconhecessem aqueles cobradores de impostos. Isso era feito a rigor, porque caso o nome do cobrador de impostos saísse dali, alguém descobrisse, tal cobrador de impostos poderia ser morto como um traidor da nação judaica. Por isso, o cobrador de impostos se assentava em uma escrivaninha e do lado dele ficava um guarda da guarda pretoriana. E agora vem a multidão e escolhe uma das mesas para pagar tributo. Só que num belo dia desses, no meio da multidão, vem um grupo selecionado. Esse grupo é liderado por um homem nazireu. A sua barba é maior e mais comprida do que a dos outros, o seu cabelo também o é. Ele está vindo com a sua pequena escola, que está sendo fundada, uma escola apostólica. Ele escolhe um daqueles cobradores de impostos, não a dedo, mas pelo coração. E quando o cobrador de impostos termina de cobrar do último que estava na frente dele, esse nazireu, que também era um nazareno, se aproximava, e o cobrador de impostos tinha tanto que fazer que nem olhava no rosto daqueles que estavam pagando. Ele só dizia: o que foi que o senhor faturou esse mês? E alguém diz: pastor, Jesus pagava tributo do quê? Ele era carpinteiro, ele herdou a empresa de carpintaria do seu pai, por isso ele pagava impostos aos Césares. E então Jesus apresenta as notas, apresenta tudo aquilo que foi faturado durante um ano. O hábil matemático formado na universidade, onde o Dr. Gamaliel era o reitor, faz os cálculos, passa para ele o valor que tem que ser pago. O nazareno paga o tributo, o cobrador de impostos devolve o recibo assinado e diz para ele: Shalom Adonai, próximo da fila. Quando esse nazareno pega o recibo e vira as costas para o cobrador de impostos, ele grita. O nazareno diz àquele cobrador de impostos: Levi, me segue. Quando ele diz isso, o soldado da guarda pretoriana se arma, põe a mão na espada e agarra o escudo e fica na frente da mesa do cobrador de impostos. Porque as mesas eram perto, todos os demais judeus agora sabiam o nome do cobrador de impostos. E o cobrador de impostos está apavorado. Pergunte por quê? O nome dele não podia ser conhecido. Então ele põe a mão no peito procurando um crachá, mas não tem. Ele procura na mesa, vê se por algum descuido ele deixou o nome dele escrito, também não tem. E ao invés de se levantar e ir embora, o nazareno que falou o nome dele está andando. E ele então grita: Nazareno, como é que o senhor sabe o meu nome? O nazareno para, olha para trás e diz: Levi, eu sei muito mais do que o seu nome. Eu conheço o seu passado, eu sei o seu presente. Agora quer saber qual é o seu futuro? Vem e me segue. Quando aquele universitário judeu se levanta da escrivaninha, os outros amigos não entendem, devem ter feito um tumulto dizendo assim: Levi, você é louco, você vai deixar de ter a sua carteira de trabalho assinada pelos Césares para andar atrás desse nazareno. E eu imagino, não naquela hora, mas anos mais tarde, se Levi os encontrasse, ele iria dizer: naquele dia, a minha carteira foi dada baixa, os Césares não assinaram mais a minha carteira, mas após a assinatura dos Césares veio uma outra assinatura. Minha carteira de trabalho passou a ser assinada por Jeová Jiré, o Deus da providência. É este Levi que mais tarde, caminhando ao lado de Cristo, ajuda o reino a crescer e escreve para nós o mais belo evangelho, com questões judaicas. Lucas escreve sobre um homem perfeito, João fala sobre um Deus homem, Marcos fala sobre um homem simples, mas Levi apresenta um Cristo judeu. Ele apresenta o verdadeiro Messias de Israel. Só que o que Levi conta para nós no capítulo 16 é no mínimo emocionante.